Aqui na TV do Servidor, eu tenho o prazer de receber o presidente da Pública Central do Servidor, o Newton Paixão. Newton, obrigado por conversar com a gente, mas a TV do Servidor é um canal para a gente chegar ao servidor público. E neste momento que a gente vive no país, um momento de tensão, um momento de crise, o que se pode dizer para esse trabalhador que tem tanto problema? Primeiro eu quero falar do espaço TV do Servidor. Por muito tempo a grande mídia falou e muito mal do serviço público e dos servidores. Agora os servidores públicos têm um canal legítimo, um canal em que ele não sofra nem adições negativas em suas falas e muito menos censuras. É um canal democrático a serviço das políticas públicas de Estado e em defesa das condições de trabalho dos servidores públicos brasileiros. E, infelizmente, com tristeza, eu vejo a atual quadra pela qual passamos. Há toda uma estruturação no Congresso Nacional, capitaneada pelo governo provisório de Michel Temer, no sentido de fragilizar a ordem social brasileira. Isso é de uma gravidade sem precedentes. Isto significa o desmonte da Seguridade Social. Só para que tenhamos uma ideia do que estou falando. 71,3% dos municípios brasileiros, grosso modo, 7 em cada 10 municípios, sobrevivem dos benefícios permanentes do orçamento da Seguridade Social. Essas receitas são muito mais expressivas do que as cotas de participação do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Com o andar da carruagem, se não houver um aprofundamento da resistência da sociedade brasileira ao desmonte do Estado propiciado por Michel Temer e seus asseclas, o que vai acontecer? Simplesmente como ocorre uma falência numa empresa, haverá falência coletiva de 7 em cada 10 municípios brasileiros. O que isso implica? Quando você subtrai a principal fonte de renda de um município, oriunda do orçamento da Seguridade Social, que é o maior orçamento do país, você vai fechar comércio, você vai desempregar em massa, a questão da segurança pública tende a ficar cada vez pior. Esse governo não mede os seus limites quando quer destruir a ordem social e privilegiar o custeio da dívida pública. E como é que ele faz isso? Ele já conseguiu aprovar a Emenda Constitucional 95, que é a do teto de gastos. E com um discurso mentiroso, falacioso, dizendo que os índices constitucionais destinados à educação e à saúde estavam preservados. Em parte, sim. Mas como estavam preservados? De uma forma meramente formal. Os índices constitucionais de educação e de saúde estão preservados. Todavia, há um teto de gastos. Qualquer que seja esse índice, esbarrou no teto, não se consegue transferir renda para a saúde e educação. Presidente, o senhor está me dizendo, e dizendo para o telespectador, que mantido esse tipo de política, ou mantida esse tipo de política, nós iremos aprofundar a crise e não resolvê-la. A proposta de Michel Temer, ela vem como salvadora da Previdência. Mas a Previdência é um dos aspectos da Seguridade Social. Você tem a saúde e você tem a assistência social. A proposta do governo vai quebrar a Previdência. E como é que ela vai quebrar a Previdência? Porque ela não vem sozinha, ela vem com a reforma trabalhista que precariza as relações de trabalho. Isso vai diminuir a formalização dos vínculos empregatícios do país. Como é que se vai arrecadar mais para a Previdência Social, para a saúde e para a assistência social, se os vínculos trabalhistas vão deixar de ser permanentes? E não é só reforma trabalhista, ele já aprovou a terceirização também, inclusive em atividades fim. Aí o que acontece? Não pode subir os gastos com educação e saúde. E por 20 anos, esse governo acha que é uma Assembleia Nacional Constituinte para decidir a nossa vida para as próximas 2 décadas. Esse mesmo governo fez uma projeção de que nos próximos 20 anos nós teremos mais 20 milhões de brasileiros sem educação, sem saúde, sem mobilidade, com repercussões gravíssimas na segurança pública e em toda a ordem social. Eu costumo brincar toda vez que tenho oportunidade que há uma semelhança muito
nítida entre Arnold Schwarzenegger e Michel Temer, né? Porque ambos são exterminadores do futuro. Só que Michel Temer, ele vai além, ele é realista. Enquanto Arnold Schwarzenegger, o exterminador do futuro, só é exterminador do futuro nas telas de Hollywood, não, Michel Temer quer mais. Ele quer exterminar o futuro da sociedade brasileira. Ele quer legar o desemprego, a precarização do trabalho, o fim da seguridade social. E outra coisa, não se engane, Michel Temer é misógino. Ele não gosta de mulher. Porque ele quer igualar o que é inigualável, que é um homem e uma mulher. A mulher tem dupla, tripla jornada. Eu fico imaginando a maldade que ele está fazendo, por exemplo, com a policial brasileira. Porque a mulher não escolhe ser mulher, ela nasce mulher. Mas quando ela quer ser policial, aí foi a escolha dela. E eu fico imaginando com as regras propostas, que sobrecarregam a mulher aí na carreira policial, eu fico imaginando uma policial federal com 72, 73, 75 anos, que entrou tarde no mercado de trabalho, tendo que ir para a fronteira, sabe? Com 72, 75, armado, da cabeça aos pés para enfrentar o narcotráfico internacional. Isso é uma maldade. A impressão que fica é que Michel Temer não nasceu de uma mulher. Ele deve ser filho de chocadeira. Presidente, o que a pública pode fazer para tentar mudar esse status quo? A pública continua na luta. Nós fomos a primeira central que fizemos uma denúncia ao senhor Marcelo Caetano, secretário da Previdência. À época dizíamos que Marcelo Caetano consegue um dom fantástico. Ele é ao mesmo tempo o arco, a flecha e o alvo. Nós descobrimos e denunciamos na Comissão de Ética da Presidência da República, e ele foi punido por isso de uma forma equivocada, depois eu explico. Nós descobrimos que ele, como secretário da Previdência, que elaborou o texto da reforma que foi encaminhado no ano passado, que resultou na PEC 287 de 2016, ele simultaneamente estava no Conselho de Administração da Brasilprev, uma das maiores empresas privadas de previdência privada complementar. E até então, nada se discutia sobre previdência privada complementar do servidor público. Por que não se discutia? Porque o governo aprovou o FUNPRESP em fevereiro de 2013. O senhor Marcelo Alencar, de forma isenta, empregado da Brasilprev, servindo a Deus e a Mamon simultaneamente, inseriu a possibilidade das sociedades de capital aberto concorrer com o próprio FUNPRESP proposto pelo governo. Coincidentemente, a Brasilprev elaborou 2 pacotes de previdência privada complementar. Adivinha para que público? Para nós, servidores públicos. Fizemos a denúncia, a Comissão de Ética da Presidência da República nos deu razão, entre aspas, né? Disse assim, que absurdo, ele não pode acumular isso, ele tem que sair da Brasilprev. Nós pedimos para sair como secretário da Previdência. E agora nós estamos denunciando o presidente da Comissão de Ética da Presidência da República. Como iremos apresentar a denúncia sexta-feira contra a licenciosidade da ocultação da agenda do presidente da República com o senhor delator recente da JBS, né? O senhor Wesley, né? Joesley, né? É um nome difícil de falar, né? Como é que pode ser bilionário desse tanto com esse nome, né? Porque, por lei, o presidente tem que divulgar a sua agenda oficial na internet, para que qualquer cidadão ou cidadã brasileira tome conhecimento disso. E ele diz que não há ilegalidade disso, nós queremos saber de toda a agenda não oficial do senhor presidente da República. Ou seja, a pública defende políticas de Estado, a pública defende razões públicas, sobreposição de consensos que vão fundamentar as políticas públicas. A pública é integrada por carreiras de Estado. Olha o trabalho brilhante que os colegas da Polícia Federal estão fazendo, que os colegas do Ministério Público estão fazendo. Nós temos orgulho de falar que temos uma Polícia Federal. Nós temos orgulho de falar que temos um Ministério Público, que nós temos fiscos eficientes em nível federal, estadual e municipal. Quando tem problema no fisco, não são com os fiscais que estão arrecadando e cumprindo seu papel. São com os comissionados que estão no ar-condicionado e não respeitam o trabalho que eles fazem. Então é preciso passar a limpo esse país. E a pública, que é uma central só de servidores públicos, quer cada vez mais estar ao lado da sociedade. Quer essa participação da sociedade. Também quer fazer sua meia-culpa de todos os problemas que temos que espiar no setor público.
Mas nós precisamos de estar junto da sociedade, porque o servidor público, antes dele ser servidor, ele é um cidadão. Ele é um cidadão lotado em várias repartições públicas Brasil afora. Presidente, muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço a TV do Servidor. Um abraço a todos.